Olá pessoal, essa aula está começando agora, é uma aula sobre o capítulo 6 do livro Araribá mais Geografia do oitavo ano. O capítulo 6 desse livro ele trata sobre o quadro natural e a regionalização da América. Então na primeira parte do capítulo, nas primeiras páginas, vai falar dos aspectos físicos do continente americano e na segunda parte do mesmo capítulo vai falar sobre a regionalização do continente americano. Por fim, a gente também vale a pena dizer que teremos algumas atividades que serão feitas e a correção vai ser feita em outro vídeo, certo? Quando a gente fala em América, o que nos vem à mente? Bem, a América ele é um dos continentes mundiais. Para quem não lembra, nós temos América, aqui está a América, nós temos Europa, nós temos Ásia, nós temos Oceania, nós temos Antártida e temos também, aqui assim, também a África, certo? E o continente americano ele é um continente importantíssimo, abriga uma diversidade de paisagens muito grande, tem um território muito grande também, abriga países importantíssimos, como é o caso dos Estados Unidos, que hoje é a maior potência mundial, abriga o nosso país também, que é o Brasil, que para nós é o país mais importante, afinal é o país onde a gente vive, e é um continente de grandes contrastes, é um continente que apresenta grandes diferenças entre uma região e outra, um aspecto histórico marcante e aspectos físicos também muito importantes. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o continente americano, certo? Então eu vou ficar vindo aqui nesse software que é o Google Earth Pro, que é um software para eu ver imagens de satélite, fronteiras e tudo mais. É um software muito bom para a gente estudar geografia. Também vou voltar e quando precisar pesquisar alguma imagem ou alguma coisa importante, eu abro aqui uma aba nova e a gente pesquisa sem problema nenhum e a gente vai acompanhar pelo livro também e ao mesmo tempo eu vou fazer algumas anotações em forma de resumo que seria importante que você copiasse no seu caderno, mas não é obrigatório, certo? Então vamos lá. Quadro natural e regionalização, com uma área de 42.209.248 km², é uma área gigantesca. Só para efeito de comparação, o Brasil tem cerca de 8,5 milhões de km², então a América é várias e várias vezes maior que o Brasil. O continente americano é o segundo maior do mundo. Suas terras estão localizadas totalmente no hemisfério ocidental, isto é, a oeste do meridiano de Greenwich. Gente, para quem não lembra o que é hemisfério ocidental e oriental, vamos lá. Hemisférios da Terra. Aqui a gente puxa uma imagem do Google que a gente já vê bem certinho os dois hemisférios. Aqui é fácil de a gente ver os hemisférios, aqui também. Se eu abrir uma imagem como essa, nós teremos hemisfério oriental de um lado, nós teremos o hemisfério ocidental do outro, e aqui no meio nós temos o primeiro meridiano, ou o meridiano de Greenwich. Então tudo que tem à direita do meridiano de Greenwich é considerado como hemisfério oriental ou leste, e tudo que tem à esquerda é o hemisfério ocidental ou oeste. Enquanto continentes como a Europa e a África, eles são cortados ao meio, eles estão tanto no hemisfério oriental quanto no ocidental, as Américas, ou a América, ela está totalmente colocada, as suas terras estão totalmente no hemisfério ocidental ou oeste. Agora, quando a gente olha em relação ao hemisfério norte, que é acima da linha do Equador, e hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, aí nós temos que a linha do Equador ela divide a América ao meio, certo? Inclusive divide o Brasil ao meio também. Nós temos uma partezinha pequena do Brasil ao norte da linha do Equador e o restante abaixo da linha do Equador, ao sul da linha do Equador. Limitada a norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Gente, eu sei que só por palavras é um pouquinho complicado de a gente entender do que se está falando, mas se a gente pesquisar aqui, Oceano Glacial Ártico. E aqui nós teremos imagens do Oceano Glacial Ártico. Como o próprio nome já diz, a palavra glacial tem a ver com gelo, Então o Oceano Glacial Ártico ele fica lá ao norte da América do Norte. Ele é extremamente gelado, tem geleiras, ursos e tudo mais. É um oceano que fica lá no Círculo Polar Ártico. Nós também vamos ter o Oceano Atlântico, que se você ainda não conhece ele, basta dar uma chegadinha no Balneário Rincão que você já vai estar olhando para ele. E ao oeste nós temos o Oceano Pacífico.
A América é cortada por 4 paralelos principais, que é o Círculo Polar Ártico, isso é ao norte, o Trópico de Câncer, também no hemisfério norte, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A América ela só não é cortada pelo Círculo Polar Antártico, mas ela é cortada por todas as outras linhas importantes. Aqui nós temos uma imagem no próprio livro, na página 88, que mostra isso claramente. Ó. Aqui em alaranjado nós temos o continente americano como um todo, inclusive com divisão de países. Se você não lembra, aqui fica o Brasil, certo? Exatamente no meio do globo terrestre nós temos a linha do Equador, e a linha do Equador está cortando o continente americano. Mais ao norte nós temos o Trópico de Câncer, ao sul temos o Trópico de Capricórnio. Mas também temos o Círculo Polar Ártico lá em cima, a parte mais fria do hemisfério norte. Aqui embaixo nós temos o Círculo Polar Antártico, mas daí ele não divide, ele não cruza as terras da América, o território americano, certo? Continuando, o relevo e a hidrografia foram fatores muito importantes no processo de ocupação do continente americano e exercem grande influência na distribuição atual da população. Pessoal, não é difícil a gente entender essa frase. Essa frase está dizendo o seguinte, ó, que tanto o relevo quanto a hidrografia tiveram impacto na ocupação e por causa disso eles exercem influência na distribuição da população. Vejam bem, isso não é uma característica exclusiva da América. Se a gente olhar aqui no Google Earth, o Google Earth, para quem não sabe, ele mostra o ponto onde o nosso mouse está, onde o cursor do mouse está. Aqui embaixo a gente vê altitude, certo? Elevação e tudo mais. E aqui ele está com algum problema que está sempre mostrando zero, né? Provavelmente está com algum probleminha. Mas se a gente olhar, por exemplo, essas grandes áreas, aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, a gente vai subindo aqui, tem as Montanhas Rochosas, nós vamos ter áreas no continente americano de altitude extremamente elevada, um frio muito grande, um relevo muito entrecortado. Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, Cordilheira dos Andes, que corta a América do Sul, na parte oeste. Vai falar um pouquinho mais daqui a pouco aqui no livro. Estou me adiantando um pouquinho. Se você olhar aqui Cordilheira dos Andes, por exemplo, e puxar por imagens, você vai ver esse tipo de imagem aqui, certo? E o continente americano tem grandes cordilheiras, inclusive a dos Andes. Então, esses locais com relevo extremamente acidentado, eles não favorecem a ocupação humana. Imagine lá os colonizadores chegando, vendo uma praia bonita com terreno fértil, com bastante vegetação e água potável para ser utilizada, e do outro lado vendo cadeias de montanhas. Onde que eles iriam se estabelecer, onde que eles iriam se colocar? É claro, óbvio que iriam se colocar nas terras boas, férteis, com bastante água, com saída para o mar. Então acaba que o continente americano tem uma distribuição muito desigual da população. Por quê? Porque tem muitas áreas que não são bem habitáveis. Então, ao mesmo tempo que nós temos grandes rios, nós temos também grandes cordilheiras. Enquanto que os rios atraem a população, atraem as civilizações, atraem as novas cidades, as cordilheiras acabam afastando as pessoas daquele local, porque realmente é ruim de morar num local assim. E aí se cumpre essa frase aqui da página 88. O relevo e a hidrografia foram fatores muito importantes no processo de ocupação do continente americano e exercem grande influência na distribuição atual da população. Beleza. Continuando para a próxima página. Relevo. Na América, destacam-se 4 grandes conjuntos de relevo que se distinguem um do outro pela altitude. Para quem não lembra, a altitude é a distância de um ponto qualquer em linha reta até o nível do mar. Em outras palavras, quanto maior a altitude, mais alto em relação ao nível do mar. Quanto mais baixa a altitude, mais vai se aproximar do nível do mar. Então nós temos 4 grandes relevos. As altas cordilheiras do oeste, e aí como cordilheiras do oeste nós vamos ter toda essa região aqui, que pega desde a pontinha aqui da Argentina, Chile, vem subindo por toda a América do Sul. Ele fica um pouco mais, um pouco menos, como é que eu vou dizer, imponente aqui na América Central, mas pega a parte do México, já vai ficando mais alto, segue por toda a costa oeste dos Estados Unidos, por toda a costa oeste do Canadá e vai chegando aqui no Alasca como grandes cadeias de montanha. Não são consideradas uma única cadeia de montanha, mas
quando a gente olha aqui para a América, a gente percebe que é uma cadeia relativamente contínua, e isso marca o relevo americano de uma forma muito forte. Nós também temos as planícies centrais, as depressões no centro, os planaltos e as montanhas antigos desgastados no leste. Então, quando a gente olha para o continente americano, nós vamos ver grandes áreas de depressão e de planície, e isso também aqui nos Estados Unidos e também na América do Sul, e nós vamos ver algumas pequenas cadeias montanhosas já muito mais antigas na parte leste. No Brasil temos as áreas de Planalto Central, nós temos aqui em cima Planalto das Guianas, e temos áreas de Planalto também nos Estados Unidos e Canadá, certo? Então essas unidades de relevo elas vão marcar com muita força a América, e elas vão ditar a forma que as paisagens americanas se apresentam. Na costa oeste do continente, banhada pelo Oceano Pacífico, olha, aqui apresento para vocês o Oceano Pacífico e aqui a costa oeste, certo? Predominam formações montanhosas jovens, ou seja, de idade geológica recente. Gente, nós temos, na geologia, nós temos duas classificações de cadeias de montanhas. Nós temos os dobramentos modernos, que são cadeias de montanhas como essas daqui que eu mostrei para vocês, os Andes, as montanhas rochosas, a Serra Madre no México. E nós também temos os maciços antigos, que é o caso dos planaltos brasileiros e planaltos lá nos Estados Unidos também. Qual é a diferença entre os dois? Na prática, os dois se formaram da mesma forma, choque de placas tectônicas dando origem às montanhas. Só porque enquanto que cadeias como Andes são relativamente novas, o Planalto brasileiro já é extremamente antigo, está extremamente desgastado. Então a sua altitude é mais baixa, o seu relevo não é tão irregular quanto o relevo dos Andes ou de cadeias montanhosas novas, os chamados dobramentos modernos, e tem o relevo dessa parte desgastada desse maciço antigo, ele é muito mais baixo, ele é muito mais plano, ele é muito menos irregular do que nos dobramentos modernos. E a América, de forma geral, o seu relevo é riquíssimo. Tem dobramento moderno, tem depressão, tem planície, tem planalto antigo bem desgastado. A gente tem de tudo aqui na América, certo? Continuando, essas cadeias de montanhas se estendem por cerca de 15 mil quilômetros, desde o Alasca até o extremo sul do Chile, recebendo diferentes denominações locais. Montanhas rochosas no Canadá e nos Estados Unidos, e aqui vale a pena a gente pesquisar um pouquinho sobre as montanhas rochosas. Imagens, aqui nós temos imagens belíssimas das montanhas rochosas, elas aparecem tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, são belíssimas, uma formação muito bonita mesmo. Também são dobramentos modernos, é um relevo muito acidentado, e montanhas rochosas elas ocorrem predominantemente aqui. Essas são as montanhas rochosas. Nós também vamos ter, depois das montanhas rochosas, Serra Madre no México, e aqui como Serra Madre nós vamos ter essas imagens. Você vai ver que já começa a ser um pouco diferente das montanhas rochosas, tem uma configuração um pouquinho diferente, certo? E a Cordilheira dos Andes na América do Sul. Aqui nós vamos ver a Cordilheira dos Andes, certo? Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes na América do Sul, novamente uma formação diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver, tanto nas montanhas rochosas quanto na Serra Madre, porque são áreas diferentes e vão ter formações bem diferentes, certo? Embora todas essas sejam cadeias montanhosas. Essas montanhas apresentam grandes altitudes, suas acentuadas declividades e o frio intenso inibem a ocupação humana. Como eu tinha falado para vocês, o relevo é extremamente acidentado, é muito alto, é muito frio, e aí acaba que as pessoas não se estabelecem nesses lugares. Tanto na costa do Atlântico quanto na costa do Pacífico existem as chamadas planícies litorâneas ou costeiras, formadas pela deposição de sedimentos marinhos e fluviais. São planícies formadas por sedimentos vindo dos rios, sedimento vindo do mar. Na costa oeste elas são estreitas, enquanto na costa leste costumam ser mais amplas. E aí não é difícil de a gente entender o porquê, né? Na costa oeste,
a área que tem para se formar essas planícies é extremamente pequena e apertada porque as cordilheiras já estão muito próximas. Enquanto que na costa leste nós não temos grandes formações montanhosas ou formações de altitude mais elevada e por isso essa faixa de planície costuma ser maior, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Canadá, na América Central também. A costa do Atlântico, a leste do continente americano, então a leste do continente americano, é constituída de montanhas e planaltos antigos, bastante desgastados pelos agentes erosivos, os ventos, as chuvas, etc. Os principais planaltos são Planalto Laurentiano no Canadá, Montes Apalaches nos Estados Unidos, Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro na América do Sul. Esse Planalto Brasileiro é que a gente também conhece como Planalto Central, certo? Para nós, qual que serão os mais importantes? É claro, aqueles que nós temos no Brasil, que é o Planalto Brasileiro ou o Planalto Central, né? E o Planalto das Guianas, que também pega uma partezinha do Brasil. Então, olhando para esse mapa, o que a gente pode perceber? Certo? Grandes cadeias montanhosas na parte oeste, relativamente estreitas. Nós temos grandes planícies centrais, tanto na América do Norte quanto do Sul, e na parte mais oeste nós teremos alguns planaltos. O Laurentiano, que pega essa parte do Canadá, os Montes Apalaches, são lindos também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Os Montes Apalaches, cá temos os Montes Apalaches, que claro, eles não têm a mesma altitude lá das montanhas rochosas, como eu falei para vocês, aqui já é muito mais desgastado, você consegue perceber a diferença desse relevo aqui, para o relevo das montanhas rochosas, que é muito mais pontiagudo, que é muito mais irregular do que o dos Montes Apalaches, que já são planaltos muito antigos, certo? Planalto Laurentiano, Montes Apalaches, nós temos o Planalto das Guianas, que pega aqui ó, nas Guianas Francesas, Suriname, Guiana Francesa e Suriname, mas pega parte do Brasil também. E aí o Planalto das Guianas, para quem não conhece, é esse aqui. Ok, e tem essas formações um tanto quanto diferentes do que a gente conhece aqui no sul de Santa Catarina, certo? Essas formações maravilhosas, locais turísticos muito bonitos, locais que geram fotos muito bonitas. Nós temos também o Planalto Brasileiro, que pega a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço, e aí aqui o que a gente conhece melhor, nós temos a Serra do Rio do Rastro, que faz parte do Planalto Brasileiro, é lindo também, uma área turística muito importante, e isso é a América, querendo ou não, certo? Na porção central da América encontram-se grandes planícies e depressões, como a planície central na América do Norte, cá está, e as planícies e depressões da Amazônia, aqui, a planície do Pantanal, aqui, e a depressão do Chaco, na América do Sul, certo? Nessa região. Então, se você olhar esse mapa, você vai ver que as cores dizem o seguinte: o verde claro é de 0 a 200 metros, o amarelinho clarinho de 200 a 500, o amarelo queimado de 500 a 1000, o laranja de 1000 a 4000 e o marrom acima de 4000 metros. Então, você já vai perceber que aqui nós temos áreas muito altas, áreas mais baixas, nós temos diversas altitudes. Lembrando que o ponto culminante das Américas, o ponto mais alto, é o Monte Aconcagua, com 6.959 metros. E aí, para quem não conhece, nós temos o Monte... Opa, botei um S lá que não deveria. Vamos lá. Nós temos o Monte Aconcagua aqui na América do Sul. Esse aqui é o Monte Aconcagua, o ponto mais alto da América do Sul, o ponto culminante. O Monte Aconcagua, ele tem 6.959 metros, quase batendo os 7.000 metros de altitude. É realmente bem alto, é o ponto mais alto das Américas, certo? Continuando aqui na próxima página, nós vamos ver um pouquinho sobre a ocupação do continente americano. Quando os exploradores europeus chegaram ao continente americano, passaram a colonizar os territórios que conquistaram dos habitantes originários, como os astecas no México, os quechuas e mapuches na América do Sul. A costa leste foi a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus.
Por que, gente, que foi a costa leste e não a costa oeste? Simples, né? Se os europeus estavam vindo daqui, era mais comum que chegassem na costa leste e extremamente improvável que chegassem na costa oeste, afinal, estavam cruzando o Oceano Atlântico e a costa leste da América é banhada pelo Oceano Atlântico. Continuando, a população estabelecida na costa oeste concentra-se em áreas de baixas altitudes, mais sujeitas a vulcões ativos e terremotos, já que são localizadas na zona de choque de placas tectônicas. Então, o pessoal que está lá na costa oeste do outro lado, eles acabam não morando nas partes mais altas, nas cadeias montanhosas, estão nas partes mais baixas, mas um problema que existe nessa região é que, como é o Círculo do Fogo do Pacífico, é uma área de choque de placa tectônica, acaba ocorrendo bastante terremoto e vulcão ativo. As regiões de planície situadas no norte do continente assumiram grande importância econômica. No Canadá, por exemplo, há intensa concentração urbana industrial. Já na América do Sul, as principais planícies e depressões centrais, que é a Amazônica e Platina, são pouco povoadas, e nelas se destacam a pesca, o extrativismo e a pecuária. Então, principalmente na parte da América do Norte, essas planícies centrais tiveram e têm ainda hoje, elas são uma potência econômica muito grande na produção agrícola e pecuária. E estão sendo intensamente exploradas para isso. Os Estados Unidos hoje são um dos maiores produtores de agroprodutos do mundo. O Brasil também é um outro grande produtor e isso tem tudo a ver com a forma das grandes planícies e depressões que a América tem. Então, tanto Estados Unidos quanto o Brasil têm relevos relativamente parecidos, embora o Brasil não tenha uma cordilheira, uma cadeia montanhosa no seu território, mas temos também grandes planícies e depressões na parte central, e aí por isso nós conseguimos produzir muito. Nosso agronegócio é muito forte. Estados Unidos também é a mesma coisa. Se a gente for olhar, deixa eu ver se eu vou conseguir achar, pode ser que não. Mapa de ocupação América. Vejamos se temos um mapa de ocupação da América do jeito que eu quero. Deixa eu pesquisar diferente então. Mapa, achei o que eu queria. Mapa de densidade demográfica da América. Aqui é o mapa de densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Se você olhar, as partes realmente mais altas acabam não tendo tanto habitantes, as partes centrais da América também não. Agora, próximo às zonas litorâneas, nós vamos ter uma gigantesca concentração de pessoas morando. É o que o livro já trouxe aqui para a gente, certo? Saindo da parte do relevo, nós vamos chegar na parte da hidrografia. Muitos rios americanos nascem nas áreas montanhosas do oeste e desembocam no litoral atlântico. Em outras palavras, nós vamos ter inúmeros rios nascendo nessas partes montanhosas do oeste, cruzando toda a América e indo desembocar lá no Oceano Atlântico. Que rios são esses? Vamos adiantar um pouquinho. Os cursos dos rios do continente americano podem ser agrupados segundo o trecho da costa onde desembocam. Rios do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. Para quem não sabe o que é cada um desses, nós temos Ártico, Pacífico, Golfo do México e o Oceano, tanto aqui quanto aqui, Oceano Atlântico, certo? Então nós teremos rios que vão desembocar aqui no Ártico, no Oceano Glacial Ártico. Nós teremos rios desembocando em todo o Oceano Pacífico. Nós teremos rios desembocando aqui no Golfo do México, no Mar do Caribe. E, ao mesmo tempo, teremos rios desembocando no Oceano Atlântico. O rio mais importante da América, na verdade, o mais importante do mundo, tem o maior volume de água. O grande rio Amazonas, se você olhar aqui nas próprias imagens de satélite, você vai perceber que ele nasce em várias regiões aqui dos Andes, mas ele vem desembocar aqui no Oceano Atlântico. Então, nós temos o rio Amazonas com seu curso gigante e o seu gigantesco volume de água. Hoje é o maior rio do mundo. Hoje e sempre, esperamos. Pode-se observar conjuntos de bacias hidrográficas cujos rios correm para o mesmo trecho da margem litorânea, que pode ser um oceano ou um mar.
Alguns dos principais cursos de água percorrem longos trechos do continente até sua foz, destacando-se o rio Amazonas, cuja nascente se localiza nos Andes, próximo à costa pacífica. E aí aqui vale a pena que a gente dê uma olhada melhor sobre o que é o rio Amazonas. Ó, temos aqui o rio Amazonas. Ele é gigante, ele tem uma força muito grande, um volume de água muito grande, ele impacta toda aquela região, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, e ele é um rio que, como vocês viram, é possível ver lá da órbita da Terra, de tão grande que é esse rio e de tão importante que ele é, certo? Continuando... Na planície central dos Estados Unidos, há um sistema hidroviário englobando os rios Mississippi e Missouri. Esse sistema é muito importante para o transporte de mercadorias no país. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem para vocês. Transporte de mercadorias, rio Mississippi. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. Ó, aqui nós vamos ver o rio Mississippi sendo usado para transporte de mercadorias. É um rio importantíssimo lá para os Estados Unidos. Tanto o Mississippi quanto o rio Missouri aqui, certo? Então aqui temos dois rios importantíssimos lá para a economia dos Estados Unidos. Continuando, aqui nós temos no livro, que aqui não está com uma qualidade boa, mas no seu livro a qualidade está, que é uma fotografia aérea do rio Amazonas, ainda quando ele está no Peru, mas já tem as características muito próximas do que ele é aqui para nós no Brasil, certo? O clima. Veja que a gente já falou de relevo, já falou da hidrografia dos principais rios e agora a gente vai falar um pouquinho do clima. O continente americano apresenta grande variedade climática, conforme pode ser observado no mapa a seguir. Então, que climas nós temos, principalmente? Nós temos clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio polar e frio de montanha. E são climas que, se você parar para perceber, eu não vou ler um por um aqui, porque são detalhes técnicos do clima, se ele é mais quente, se é mais úmido, quais as áreas onde ele aparece mais. Mas se você perceber, os climas mais quentes eles vão se concentrar onde? Vão se concentrar próximo à linha do Equador. São climas equatoriais, tropicais, climas subtropicais também, embora não na zona tropical. E aí, quanto mais próximo do polo, nós vamos tendo climas cada vez mais frios, embora a gente também tenha o clima frio de montanha, que pega boa parte da costa oeste do continente americano, porque, claro, nós temos montanhas e cadeias de montanhas importantíssimas, como você já ouviu. A título de curiosidade, a região onde a gente mora, que é Santa Catarina, fica abaixo do Trópico de Capricórnio e o que predomina aqui é um clima subtropical. Então vale a pena a gente dar uma lidinha no nosso clima pelo menos. O nosso clima aqui ele é um tipo climático de transição entre as zonas temperadas mais frias e as tropicais mais quentes, com invernos amenos para o continente e verões quentes, registra a temperatura média anual em torno de 18 graus Celsius e chuvas bem distribuídas durante o ano. Santa Catarina é isso, né? Nós temos um inverno, embora a gente considere ele rigoroso, mas não chega a ser um inverno rigoroso lá do Canadá, do Alasca ou da Patagônia. Nós temos verões bem quentes, a média de temperatura em torno de 18 graus, e nós temos chuvas o ano todo. Nós temos aquelas chuvas torrenciais de verão, mas também temos chuvas contínuas no inverno, e acaba que temos chuvas durante todo o ano, coisa que não acontece com todos os climas, mas acontece com o nosso. Certo? Aqui, na página 92, nós teremos um texto breve falando sobre os rios voadores. Como assim rio voador, professor? Você já vai entender quando começar a ler, certo? O clima de diversos locais do mundo é influenciado por cursos de água atmosféricos popularmente conhecidos como rios voadores. Trata-se de imensas massas de vapor de água decorrentes da evaporação dos oceanos nas faixas próximas às áreas quentes do planeta. Essas massas de umidade, acompanhadas de nuvens, são transportadas pelas correntes de ar em alta velocidade e por longas distâncias, precipitando em outras regiões distantes da área de origem. Em outras palavras, o que vai ser um rio voador? Vai ser... aqui a gente vê bem, certo? Em uma área está evaporando muita água, tanto de oceano quanto de grandes florestas.
Aí os ventos levam todo esse vapor de água para áreas bem longínquas e acaba chovendo em águas muito longe. A quantidade de água transportada por essas nuvens pode ser comparada à quantidade de água de grandes rios. Por isso que recebe esse nome, o nome de rios voadores, certo? A América do Sul é influenciada pelo rio voador que tem origem nas áreas equatoriais do Oceano Atlântico. Vamos lá. O Equador passa aproximadamente aqui. Isso aqui é tudo área equatorial do Oceano Atlântico. Ao se deslocarem para o interior do continente, os rios voadores ganham força com a umidade que se evapora das árvores da floresta amazônica. Então, toda aquela região da floresta amazônica é uma região com chuvas abundantes, certo? Essa chuva já está vindo da onde? Essa chuva vem lá da parte equatorial do Oceano Atlântico. Então, as massas de ar atlântico-equatoriais, elas vêm carregadas de umidade, são os chamados rios voadores. Chove muito na área amazônica, na parte norte do Brasil. Toda essa chuva faz com que toda aquela região alague, com que toda aquela região tenha uma quantidade de umidade muito grande, tem muita água naquela região, as plantas absorvem bastante água e acabam evaporando bastante água também para equilibrar a água do seu organismo. Toda essa evaporação, junto com parte do vapor que já veio do Oceano Atlântico, eles vão formar um novo rio voador que vai descer em direção ao centro-oeste e ao sudeste, até mesmo partes do nordeste, e acaba levando chuva para essas regiões. Então, se não tivéssemos a floresta amazônica, muito provavelmente não haveria tanta transpiração nessa região, e aqui a parte do sudeste, partes do centro-oeste acabariam passando por um processo de seca muito grande. Continuando aqui. Estima-se que ele circule na atmosfera a uma altura de até 2 km. Ao adentrar pela porção norte do continente sul-americano, encontra a Cordilheira dos Andes. E, em decorrência da redução da pressão atmosférica conforme aumenta a altitude do relevo, precipitar é chover, pessoal, nas cabeceiras da bacia hidrográfica do rio Amazonas, retroalimentando o sistema de umidade da região. Então, como eu já expliquei para vocês, entra o vapor d'água por essa região, por causa da evaporação do Oceano Atlântico na parte equatorial, que é a parte mais quente, vem chover na parte amazônica, evapora na parte amazônica e vem chover nas partes mais ao sul do Brasil, sudeste, centro-oeste, até mesmo partes do sul, certo? E o som tá batendo. Também provocam chuvas em grandes distâncias, como na bacia do Rio da Prata, que abrange a porção sul do Brasil, o norte da Argentina, o Uruguai e o Paraguai. São extremamente importantes para as produções agrícola e industrial e para o abastecimento de água das cidades. Observe o infográfico ao lado para compreender melhor o funcionamento dos rios voadores na América do Sul. Aqui a qualidade do infográfico não está boa aqui nesse PDF, mas se você olhar aí no seu livro, você vai estar com uma qualidade bem boa e vale a pena você ler esses quadros que eu não consigo ler eles como eles estão, mas tem o passo a passo desses rios voadores, o que eles acontecem. Mas é basicamente o que eu acabei de explicar para você aqui nesse vídeo, certo? Aí nós temos aqui um extra falando sobre comercialização da água e conflitos na América Latina. Não vamos trabalhar essa parte agora, vamos passar direto por ela, embora tenha algumas perguntas importantes aqui. E a gente vai para a parte de vegetação. Então notem que aspecto físico a gente vai pegar principalmente relevo, hidrografia, clima e vegetação é só o que está faltando. Alguns tipos de vegetação do continente americano sofreram grandes alterações e significativa redução de suas extensões originais em decorrência das ações humanas voltadas ao desenvolvimento econômico, como a derrubada da vegetação nativa para construir estradas, ferrovias hidrelétricas, para extrair os recursos das florestas ou para expandir áreas agrícolas ou cidades. Em outras palavras, o continente americano, embora seja hoje um dos continentes, uma das áreas do mundo que mais conseguiram manter sua vegetação original, ainda assim sofreu uma alteração muito grande do que a vegetação original era para o que é hoje. E o que causa essa redução da vegetação? São fenômenos naturais? Não, são fenômenos antrópicos, são fenômenos causados pelo homem. Causados pelo homem para quê? Para desenvolvimento econômico, para moradia, né? Se derruba a vegetação nativa para construir estrada, está aqui no livro de vocês, ferrovia hidrelétrica para extrair recursos da floresta e principalmente para expandir áreas agrícolas e para expandir cidades. A gente vê
como aqui no Brasil, ano após ano a fronteira agrícola indo cada vez mais para o interior do território. Um exemplo é a floresta de coníferas, também conhecida como taiga, formação bastante homogênea, que recobre boa parte do Canadá, cujos pinheiros são explorados para a produção de madeira e papel. Atualmente, a atividade é acompanhada de reflorestamento das áreas anteriormente desmatadas. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Nós vamos ter a taiga do Canadá. Você já vai entender por que chama conífera, porque as árvores têm formato de cone para não quebrar quando cai neve e a neve se acumula sobre elas. Então, como ela é bem pontiaguda, a neve acaba não ficando por muito tempo. Ó, esse aqui é a taiga lá do Canadá, floresta de coníferas. Esses pinheiros, eles infelizmente são muito explorados, tanto para produzir madeira quanto para produzir papel, né, para a celulose do papel. Atualmente, já muitas áreas exigem que se faça o reflorestamento, mas infelizmente isso não ocorre em todos os lugares e é uma formação vegetal que foi bastante devastada. As pradarias são muito utilizadas em atividades agrícolas, como cultivo de grãos e cereais, trigo, soja, milho, sorgo, e na prática da pecuária. E aí, se a gente for olhar pradarias, nós temos, por exemplo, as grandes pradarias dos Estados Unidos. São terrenos extremamente agriculturáveis. São planos de solos férteis, fáceis de se plantar e de se criar animais, e por isso muito explorados. A região central dos Estados Unidos, que era recoberta por pradarias, apresenta atualmente uma das agriculturas mais produtivas do mundo. Então, são terrenos planos, fáceis de se colocar maquinário agrícola e, ao mesmo tempo, solos férteis, climas bons para a produção, então produz muito. O Brasil também tem as suas áreas de produção de alta produção. A savana tropical, que no Brasil é denominada de cerrado, vamos lá, vamos ver as imagens aqui, que no Brasil é denominada de cerrado. Então esse aqui é o cerrado brasileiro, certo? Foi extensamente devastada para dar lugar à agricultura, principalmente de soja, e a pecuária, resultando em muitos conflitos entre poceiros indígenas e latifundiários. Então tem áreas no Brasil, o cerrado foi extremamente devastado, principalmente para se plantar soja e se criar gado, e até hoje isso causou muito conflito entre o pessoal indígena e o pessoal que tem as grandes fazendas. Nos últimos anos, grandes áreas de florestas tropicais da América também foram eliminadas em virtude da intensa exploração econômica, que se traduz em desmatamento, seja para a extração de madeira de alta qualidade, seja para a abertura de espaços voltados à pecuária e posteriormente à agricultura. E quando a gente está falando de florestas tropicais, a primeira que vem à mente é a Amazônia, que está sendo muito devastada. Nós temos a Mata Atlântica, que tem características próximas da floresta amazônica, que foi extremamente devastada também. Se a gente olhar esse mapa, esse aqui é um mapa de vegetação, eu não vou ler um por um para você, mas basicamente esse mapa está mostrando o seguinte para nós: se o ser humano nunca tivesse chegado na América, nunca tivesse modificado a vegetação americana, como que seria essa vegetação? Essa vegetação ocuparia essas áreas, tendo desde deserto gelado polar e montanhoso, indo até deserto quente, mas passando por estepe, vegetação de transição, arbustiva, savana tropical e cerrado, vegetações tropicais complexas, enfim. Nós temos aqui diversas formações vegetais, certo? Essa parte, ela encerra toda a parte física da América. E aí, depois disso, nós vamos ter regionalização. As diferentes regiões da América. Então, nós temos regionalização por critério geográfico, regionalização por critério cultural e socioeconômico. Nós vamos falar um pouquinho de cada região. E lá no final, nós teremos formação histórica do continente, como é que ele foi formado, como é que ele foi conquistado, certo? Os povos e as culturas do continente americano que existem ainda hoje, as diferentes origens dos diferentes povos. Nós teremos influências culturais que ainda existem hoje, movimentos sociais como um conteúdo extra, e nós vamos passar para as atividades. Se você olhar as atividades, a 1 fala de regionalização, eu ainda não expliquei.
Características que marcam o continente considerando a extensão norte-sul. Isso aqui já falei sobre, certo? Mas o restante das perguntas, nós vamos praticamente ver apenas questões mais sociais e de regionalização, certo? Esse vídeo ele vai ficar por aqui para não ficar muito longo. E nesse vídeo eu apenas expliquei toda a parte física das Américas como um todo. Logo em seguida você vai ver falando sobre regionalização, as diferentes regionalizações. Você também vai ver falando sobre os povos que vivem ainda hoje. E depois eu vou fazer um outro vídeo corrigindo as atividades. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, tenha feito aí suas anotações. Eu falei que a gente ia fazer, mas acabei me empolgando demais e não fazendo nada. Então, vou parando por aqui no momento, certo?